Ômega Web Rádio. Boa noite, hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Bom, a gente vai falar de um tema bastante importante, principalmente para o sexo feminino, mas os homens também devem se interessar, porque, na verdade, o envelhecimento feminino é um tabu ainda, leva muitas mulheres, né, aos exageros, não que os homens também não cometam alguns exageros, principalmente estéticos, mas é muito mais difícil essa aceitação do envelhecimento feminino. A aceitação de estar só, aceitação de passar por um processo de que a beleza não tem mais como você recuperar, né? Então, é impossível que você consiga ter a mesma pele, a mesma estrutura física que uma menina de 20 anos. E a gente percebe que muitas mulheres, em busca dessa beleza, dessa juvenilidade, né, elas acabam se destruindo, elas acabam se escravizando. Então, ontem foi dia de Santo Antônio, né, aquelas mulheres que acreditam no santo e acham que ele vai trazer um bom partido para elas, né, como se isso fosse essencial, não que não devam, mas a gente precisa aprender a se amar mais. Eu acho que esse programa também vai falar um pouquinho disso. Então, aqui a minha convidada, né, parceira que sempre está aqui, a Deise, que é psicóloga, o Marcelo também. Boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Bom, então a gente vai começar um pouquinho. Vamos começar a Deise a falar. A Deise é psicóloga. E como é que chega a mulher no seu consultório a partir da terceira idade, a partir dos 50 anos, né? Que antigamente uma mulher de 40 já era considerada uma mulher de idade. Sim. Hoje, uma mulher de 50 está em plena juventude. É verdade. Como é que chega essa mulher para lidar com esse envelhecimento? Raquel, é muito interessante eu estar aqui, porque além de eu ser psicóloga clínica, eu sou companheira terapeuta. Eu tenho um projeto com a melhor idade, com a terceira idade, né? E a gente vai falar de melhor para quem, né? Ou melhor mesmo, porque estar nessa idade é uma libertação. Então, é muito interessante porque chegam mulheres no meu consultório de todas as formas, com o emocional de todo jeito. Então, para algumas é uma libertação, para outras é um sofrimento. Mas o que eu percebo é que tudo isso tem uma relação estreitíssima com a autoestima e com a autovalorização. Então, eu acho que a gente vai falar muito aqui de autovalorização, de autoestima, de sexualidade, de sensualidade, de pele, de sorriso, de tudo isso. Eu acho importante a gente mensurar algumas questões e pontuar também, porque o que eu percebo, por exemplo, isso não é estritamente restrito à mulher, mas a gente percebe que mesmo o mercado de trabalho, ele exige muito da mulher, né? E aí ele já não gosta. Eu acho que a maior dificuldade da mulher é enquanto ela está no período reprodutivo. Existe muita discriminação porque ela pode engravidar, por incrível que pareça. Mas essa mulher também, depois que ela começa a ficar mais madura, com 50, 60 anos, é muito difícil ela se manter no mercado de trabalho, né? É muito difícil, a gente ainda carrega esse preconceito. E é até bacana falar, Raquel, que na nossa última conversa, Sim, nós acabamos falando um pouquinho de que essas pessoas mais maduras, elas vão acabar voltando para o mercado de trabalho em algum momento, até por uma consequência da pandemia, porque nós vamos ter um despreparo aí, sim. né, profissional, Sim. Um despreparo
de maturidade, inclusive, né, de equilíbrio emocional mesmo. Então, provavelmente, isso também deu uma guinada, o que é muito interessante, porque você não tem um jovem com experiência que tem uma pessoa mais madura. E é muito importante trazer que, muitas vezes, as mulheres mais maduras se desvalorizam, mas se nós pararmos para pensar, a mulher madura, que ela está bem com ela mesma, ela se valoriza muito mais do que uma menina, ela tem muito mais equilíbrio emocional, ela está muito mais tranquila, ela vai querer outras coisas, tem outros interesses. E muitas vezes você vê homens mais maduros interessados em jovens, né, até por uma questão de autoafirmação e tal, mas você também vê muitos homens maduros buscando mulheres maduras, porque é muito diferente o relacionamento que você tem com uma mulher madura. Um homem, ele vai estar muito mais tranquilo, ele sabe o que esperar, essa coisa de posse, essa coisa de ciúme, essa coisa do emocional pegando fogo ali por essas questões que uma jovem traz, muitas vezes a mulher não oferece mais isso, então ela oferece mais tranquilidade. E sexualmente falando, a mulher ela se rebelou muito ao longo da história. Né? Hoje, uma mulher mais madura, ela pode ser mulher. Então, essa sexualidade, ela ganhou muito espaço. Isso é importante demais. Sim. E eu acho que havia também um tabu, né? Que as pessoas, principalmente as mulheres depois dos 40 anos, elas eram consideradas mulheres já muito envelhecidas, que não podiam ter uma vida sexual, não podiam ter uma vida amorosa, não podiam construir nada. E isso, ao longo do tempo, e isso eu senti, né? Porque eu lembro de ver minha mãe com 40, 50 anos e achar que, assim, ela já estava muito envelhecida, mentalmente e também sob o ponto de vista do corpo, né? E aí você se vê nessa nova geração, mulheres com 50, 60 anos, que são as antigas 30 e 40. Então a mulher envelheceu, amadureceu, foi para o mercado de trabalho, porque quando a gente fala de uma geração que nasceu nos anos 40, 50 e uma que já nasceu nos anos 70, 80, é muito diferente essa relação de mercado de trabalho, né? Então a mulher geralmente, depois dos anos 70, 80, ela buscou esse mercado de trabalho. Então ela se tornou muito independente, ela percebeu, eu acho que a mulher mais velha, isso é muito normal nela, ela se autoafirmar. Então ela sabe que ela não precisa estar com alguém para ser feliz, e ela consegue viver uma vida tranquila. Não é aquela condição da viúva que estava sempre presa, que aconteceu muito nas antigas gerações, e quando vinha a viuvez, ela se libertava, só que ela não ficava com mais ninguém. Sim, né? Era uma condição muito normal para essas gerações anteriores. Era mais difícil essa mulher, depois dos 50 anos, refazer a sua vida. Ela geralmente preferia ficar só. Né? E muitas vezes ela mesma não se achava no direito. Sim. Né? Ela tinha vontade, Sim. mas ela não se achava no direito, era feio. A sociedade né? Socialmente era feio. Eu acho que quebrar esse paradigma foi muito importante, porque aí a mulher, mas eu acho que isso se deve à questão da mulher no mercado de trabalho, porque ela se tornou independente. E aí, se tem alguma vantagem, né? Agora eu vou falar por mim, se tem alguma vantagem de você envelhecer, que eu não vejo muitas, é claro, mas a gente é inexorável. Se você quer estar vivo, você vai envelhecer. Assim, é uma condição que ninguém vai mudar. Você pode fazer plástica, você pode malhar todo dia, você pode fazer cirurgia em tudo que é lugar. Não adianta, gente. A idade vai chegar e as marcas dessa idade também vão estar com você.
E eu acho importante que as pessoas entendam que a cicatriz, a ruga, ela não é só uma marca do envelhecimento. Ela é uma marca que você superou muita coisa na vida, né? Eu ouvi outro dia alguém dizer que a cicatriz é a prova que você superou uma dor muito grande, tanto física como emocional, né? Porque as pessoas, elas conseguem se superar nesse sentido. E acho que a mulher, ela é mais forte na hora de superar alguns desafios. Raquel, é interessante essa questão que você traz do trabalho, porque eu atendi muitas mulheres mesmo, atendi muitas mulheres no consultório, perto de se aposentarem. Sim. Porque a aposentadoria, ela é um rito de passagem. Sim, sim. Né? Para todo mundo. Sim. E o que acontece? Se você não consegue ressignificar esse momento na sua vida, você provavelmente vai acabar tendo alguns tipos de dificuldade, porque o trabalho, ele realmente é um referencial importantíssimo. Ele é uma identidade. Né? Se você não tiver isso bem trabalhado, você tem problemas mesmo de autoestima, você acha que você não é mais útil, que você acabou. Você pode ter aquela ilusão de que, nossa, agora eu vou viajar, agora eu vou ter liberdade, agora eu vou fazer as coisas. Passou um ano, você fala, meu Deus, não viajei tanto como eu achei que eu fosse viajar. Eu não aproveitei tanto como eu achei que fosse aproveitar. E ali você está à beira e muito vulnerável para uma depressão. Sim. Então é muito complicado. Quando a gente fala do processo do envelhecer, né, é como crescer. É como... Dói. Mas Dói. É como qualquer outro processo. Sim. Né? É que, na verdade, se a gente pega uma linha do tempo, a gente tem o nascer, né? E a gente tem o morrer. E ao longo do que a gente caminha, a gente vai chegando mais perto desse morrer. Sim. Né? Mas qual é o sentido da vida? Se a pessoa tem um sentido para a vida, se emocionalmente ela está equilibrada, se ela vai buscar a liberdade dela ou a libertação, se ela vai buscar a autovalorização, a segurança, ela vai envelhecer numa boa. E uma coisa que eu vejo que é muito importante, você faz o seu futuro hoje. Você faz o seu envelhecer hoje. O que você fizer hoje, a conta vai chegar para você daqui 10 anos. Né? Não tem como. Então, o processo de envelhecimento natural, ele vai ser bom ou ruim, dependendo do que você fizer hoje. Então, como você quer estar daqui a 5 anos? Como você quer estar daqui a 10 anos? É o planejamento, né? Não tem por onde. E assim, tem depressão, tem Alzheimer, tem doença senil, tem uma série de doenças que você pode ter. E eu falo para vocês... Tem o Parkinson, né? Mas a cabeça é o seu guia. A cabeça é o seu guia. Eu costumo dizer que eu vou morrer trabalhando. Eu tenho essa possibilidade porque eu sou profissional autônoma, né? Então, posso ficar no escritório até o último dia da minha vida, se isso for possível, né? Se eu não tiver nenhuma doença, que eu fique acamada. Mas, por exemplo, se eu precisasse obrigatoriamente me aposentar, eu ia morrer. Olha, tá vendo? Porque o trabalho, para mim, ele é essencial para eu me sentir porque eu sempre fui muito ativa. Então, as pessoas... Eu imagino, né? Eu tenho vários familiares que se aposentaram extremamente cedo. Com 42 anos estavam aposentados. Eu fico pensando, meu Deus, no auge do potencial de trabalho, essas pessoas interrompem essa produção laborativa e ficam a esmo, sem fazer nada. Então, perde o país, certo? Perde a sociedade de um modo geral. Você não trabalha mais o intelecto, então você tem
possibilidade de ter algumas doenças ligadas a isso, fica mais sedentário, né? Não se cuida tanto, e aí vem a autoestima baixa, vem aquela depressão. Então, eu acho que o trabalho, a pessoa não precisa ter um trabalho, mas eu não consigo trabalhar com um trabalho mais braçal depois dos 60 anos. Mas a pessoa pode fazer outras atividades, certo? Que ela consiga. Porque às vezes você exerce uma profissão, mas você gosta de outras coisas. Sim. E é importante a gente dizer que nunca é tarde para começar. Certo? Não é porque a pessoa tem 50, 60 anos que ela não pode fazer outra faculdade, que ela não pode voltar ao mercado de trabalho. Mas o que eu vou fazer? Gente, tem um leque de profissões que as pessoas com mais idade talvez nem conheçam, né? Então, isso faz com que a mente fique ocupada. Porque esse envelhecimento, para a mulher, em alguns aspectos, eu acho pior do que para o homem. Por quê? Porque essa mulher tem a síndrome do ninho abandonado, né? Porque os filhos geralmente vão embora. Então, aquela mulher que é só dona de casa, ela já vai sofrer um baque, né? Porque muitas mulheres criam os filhos para elas e não para o mundo, e a gente sabe que eles vão voar, porque é inevitável, e devem voar, né? Porque senão pode ter outros problemas. E essa mulher, ela acaba muitas vezes se perdendo nisso, porque ela não sabe mais qual é a função dela. Se ela só foi, eu não estou dizendo que é um desprestígio, mas se ela se dedicou a vida inteira para a família e já não tem mais a família, se ela não se reinventar, o que ela vai acontecer com ela? Sim. Não é? É uma séria candidata à depressão aí. Sim. E eu vejo, Raquel, de todas as formas, né? Por quê? Nessa pandemia, muitas mulheres perderam os seus companheiros. E isso é algo que não dá para deixar de trazer, porque é uma realidade. Sim. Onde eu passo, eu escuto, eu perdi alguém, ou eu perdi meu irmão, ou eu perdi meu companheiro. Enfim. As pessoas estão muito enlutadas, né? Muito. E o que acontece? Se você não tem um pilar de sustentação, se você não teve um planejamento, se você não teve uma vida emocionalmente ok, né? Se você não tem coisas boas para lembrar, se você vai focar na tristeza, se você vai focar na perda, você realmente vai sofrer muito. E todos nós, enquanto pessoas mais jovens, mais maduras, nem tão maduras, né? Nós temos coisas boas. E o que é bom reverbera em alegria, em bem-estar, em sorriso, em acolhimento. E o que é ruim vai reverberar ao contrário, no isolamento, na depressão, na tristeza, muitas vezes em óbito. Então, o número de suicídio, o número de depressão que leva ao suicídio, isso aumentou muito. E o que acontece? Tudo está aqui. Né? Como é que você pode lidar com essas coisas? Então, por exemplo, hoje a minha mãe tem 84 anos, meu pai faleceu, tem 7. Ficou difícil para ela. Porque o que acontece quando você viveu mais tempo na vida casado do que solteiro, como é o caso da sua mãe? 60 anos de casada. Como é que você supera então você tem que se reaprender a viver. E é difícil, E é Raquel. muito difícil, claro, principalmente numa idade dessa, né? É difícil. Então, assim, hoje eu vejo que por mais que a gente dê carinho para ela, por mais que a gente esteja perto, é difícil. Então, eu acho que além de você envelhecer, né, você envelhece com as alegrias, com as tristezas, e cada um tem uma dor, né? Carrega uma dor. Então, o que você faz com essa dor? Você ressignifica, você se esforça, você se exercita para dar essa volta por cima, ou você se entrega? Depende do terreno que você plantou, né? Sim. Depende do que você fez com a sua vida, depende do que você fez com você mesma, das condições emocionais que você tem.
que são as ferramentas. Uma outra coisa, Raquel, que eu vejo muito na terceira idade, estou vendo muito, são ISTs, né, que são infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Você tem, a gente está falando dessa melhor idade, né, dessa terceira idade que ela se recolhe, mas você está falando também dessa terceira idade que se liberta e libera geral. Porque libera com tudo, ganhou um espaço. A maior faixa etária de incidência de AIDS hoje em dia. É verdade. Então, isso também é importante a gente trazer. Sim, sim. Porque eles vêm de uma época que não tinha tanta... oferta. Não tinha tanta oferta. E, assim, não tinha tanta doença. Sim, sim, exatamente. Né? A consciência do preservativo não tinha. Era de uso esporádico. Né? Quem usava, né? Sim. E era uma coisa, assim, muito... Eu acho que os casais, a maioria, nunca usava. Você sabe que eu tenho uma passagem muito interessante? A minha avó é de 1915, já faleceu, e o meu avô também faleceu, de 1908. E um dia, não sei porquê, e a minha avó sempre foi muito liberal, sabe? Ela andava nua, ela não estava nem aí, e assim, ela ficou viúva já com 80 e tantos anos, ela falava, se eu arrumar alguém, eu caso de novo. Eu falava, como assim? Mas ela falava, não, se eu arrumar um bom partido, eu falava, meu Deus, bom. E aí um dia nós estávamos, eu não sei por que surgiu o assunto, e aí eu falei de camisinha, e aí eu falei, a senhora sabe o que é? Ela olhou bem para minha cara e falou, você pensa que na minha época não tinha? Só que era de pele de carneiro. Gente, eu olhei mas eu fiquei tão sem graça, porque eu achei que era uma coisa da minha geração, da minha época. Ela falou, você não tem noção, né? Aí eu falei, como eu vou saber uma coisa dessa? E aí eu tomei um choque. Ela falou, claro que existia. Olha. Vocês é que acham que só vocês são importantes. Não, olha, isso é incrível que você está trazendo, porque esses jovens acham que pai e mãe não têm relação sexual, sim. Avô muito menos, não é? É. Não, fala assim, não, imagina. Eu lembro, eu era pequena, mas isso nem me passava pela cabeça. Como minha mãe e meu pai vão ter relação sexual? E minha mãe tinha a minha idade. Sim. Né? E assim, hoje a gente tem uma vida super, né, saudável, superativa. Sim. Mas você, quando é mais jovem, não passa pela sua cabeça. Mas o que eu acho que antigamente tinha muito aquela coisa de que o sexo era pecado. Sim. Por causa da Igreja Católica muito presente, muito, né? Castradora. E muito castradora. E aí, assim, tudo era pecado. Eu lembro da minha mãe falar, não, porque é mãe de... moça de família, isso não pode porque é pecado. E assim, eu fui crescendo e fui questionando, falei, mas o que é moça de família? A pessoa não sabe responder. É moça para casar. Então, eu falava, mas que conceito é esse? Ué, é o normal. O que é normal? Né? Por que tudo é pecado? Ah, porque é pecado. Eu falei, gente, mas né, o prazer não pode estar ligado ao pecado. Então, o homem pode pecar e a mulher não pode? Bom, gente, pelo nosso antigo Código Civil, que era de 1916, e isso foi vigente até 1988, a mulher que não casasse virgem podia ser devolvida e o casamento era anulado. Até 1988? 88, quando a Constituição igualou direitos de homens e mulheres. Porque o código, esse de 1916, foi vigente até 2001. Então, vejam, se a Constituição não tivesse existido, isso ainda poderia acontecer. Ainda bem que eu vim aqui fazer uma entrevista com uma advogada, porque eu venho aprender, né? Eu não sabia disso, sim. Que loucura. A mulher, até, se eu não me engano, 1977, quando surgiu a nova lei do divórcio e tudo mais, a mulher, quando casava,
mesmo que ela tivesse já 23 anos e ela era maior e capaz, ela voltava a ser relativamente incapaz. Então, para ela assinar um contrato, o marido tinha que assinar junto. Então, vocês vejam como essa evolução. Quando a gente fala que o Brasil é machista, que o país é. Gente, nós temos uma herança até 1988. Com esses despautérios. A filha, que era considerada não boa moça, podia ser deserdada. Então, se a gente for pensar, né, na pessoa mais velha, essa libertação que você falou, sexual, ela realmente ela acontece, né? Porque eles eram muito reprimidos. A mulher em especial. E tem mais uma coisa, né, Raquel? A mulher casada, ela não tinha o direito de sentir prazer. Sim. Não tinha. E o homem, eu vou contar um caso aqui. O homem, ele tinha a mulher que ele podia procurar na rua, que tinha liberdade de sentir e aproveitar o sexo, né, a relação sexual, mas a mulher não podia. E esse caso que eu disse que eu vou contar, um homem chegou no consultório para mim e disse: eu traio a minha mulher. Eu falei, é mesmo? Ele falou, eu traio a minha mulher, porque ela não me dá tudo que eu quero. Não é legal com ela, não é legal da gente namorar, a relação sexual falta um monte de coisa. Eu falei, falta? Ele falou, falta. Eu falei, eu entendi. Ela casou virgem com você? Ah, lógico, desde que ela casou virgem comigo. Eu falei, então quem não ensinou foi você. Por que você não criou do jeito que você queria? Aí ele disse assim, você está dizendo que a culpa é minha? Eu falei, não. Eu estou dizendo que a responsabilidade é sua. Aí ele parou, me olhou. Ele falou assim, é mesmo. Eu podia ter ensinado, porque o homem ensinava. Sim. A mulher. Sim. Né? O homem ensinava a mulher, o homem permitia, o homem doutrinava a mulher, o homem que fazia. Ok, então por que você não ensinou o jeito que era bacana para você? Ela ia aprender e achar o máximo. Sim. É verdade. Né? Então, se você pega hoje o número de traições e tal, por que não é legal? Por que você não faz com a sua mulher em casa e faz com a outra na rua? E por incrível que pareça, tem muito homem ainda hoje, que não tem 70 anos, 80 anos, não, que ele ainda acha isso. Porque os mais velhos não acham mais. Entende? Os mais velhos não acham mais. Os mais velhos, eles querem ter, os mais maduros, eles querem ter uma companheira que ele possa fazer tudo. Que seja companheira mesmo, no sentido da palavra. Se você pega um pouquinho mais para cá, não é verdade. Porque existe aquela coisa de enganar, de trair, de ser o gostosão, de ser o machão e de levar vantagem. Ainda tem isso. Sim. Então você e tem a uma mulher, se ela se liberta, ela ainda fica estigmatizada. Ainda fica. Não Como tem é que dúvida você nenhuma. sai e não cuida dos seus filhos? Sim. Com quem ficaram os seus filhos? Não é? É. É isso. E é uma mulher que né, tem uma relação com mais do que uma pessoa. Como é que pode fazer isso? Como é que pode trair? Como é que pode enganar? Bom, eu falo para os meus alunos, né, o seguinte: é na relação de trabalho que você tem a maior quantidade de traição. É entre colegas de trabalho. O índice é absurdo. E as pessoas falam assim, mas por quê? Eu falei, porque é com quem você está mais próximo. E às vezes a pessoa não vai buscar no seu companheiro isso, vai buscar no outro, porque é mais difícil, é mais trabalhoso você ter manter uma relação do que querer achar algo novo. Sim. Né? Então eu acho que existe uma idade, principalmente do homem, né, que ele precisa se autoafirmar. Então é uma idade que ele mais trai. Mas não, eu sempre falo isso. Para ele trair, né, lógico, se ele é heterossexual, ele precisa de uma mulher.
Então essa mulher também está traindo. Ou ela está se sujeitando. Sim. Mas eu posso dizer uma coisa? Pela minha experiência profissional, hoje, nos dias atuais, eu acho que a mulher traz mais do que o homem. É verdade. Então não adianta o homem achar que ele é o gostosão, que ele é o poderoso, porque... E a mulher, quando trai, é discreta. Ela é mais discreta. O homem, quando chega alguém para mim e fala assim, tô desconfiada que meu marido tá me traindo. Eu falo, então, mudou o perfume? Mudou a roupa? Tá indo pra academia? Como é a relação dele com o celular? Como é que o senhor sabe de tudo isso? Falei. Se tudo isso tá diferente, eu posso te garantir com quase 100% de certeza que ele tá tendo uma relação extraconjugal. O homem não muda assim. E aí, ou sexualmente, ou ele se afasta, ou ele muda também. Ele aumenta a quantidade de vezes que ele está com essa parceira. Porque ele tem culpa. Então, ele age em cima da culpa. Faz sentido. Certo? Então, isso... Não é um estereótipo, não é algo que seja obrigatório acontecer, mas faz sentido. Mas eu vou dizer, a relação do homem e da mulher com o celular é a prova cabal se ela tem uma relação extraconjugal ou não. Se ela vai no banheiro e leva, porque ela não pode deixar em outro lugar, porque toca, manda mensagem e tudo mais, vocês podem desconfiar com muita seriedade de que essa sua relação tem uma terceira no meio e que a coisa não vai ficar boa. Mas eu posso te falar uma coisa? O ser humano acha que ele controla as coisas. Sim, sim. Ele não controla nada. A gente não tem o menor controle de nada. Nada. Nem do que a gente sente. A gente tem o controle do que a gente faz com o que a gente sente. Mas a gente não tem o controle do que a gente sente. Sim. Não é verdade? É. Então, assim, fala assim, não, meu marido não me trai porque eu não dou mole pra ele. Uhum. Não, se ele quiser trair, ele vai trair. E você, né? Pode ser mais difícil. Eu sou muito descrente de algumas relações por tudo que eu já vi no escritório. Eu vi casais que eram exemplo de tudo. Na igreja, não sei o quê, não sei aonde. Trair o homem e trair a mulher. E aí você fala, mas como? Porque isso acontece. Quando a gente não tem relacionamentos que o homem ou a mulher aceitam essa terceira pessoa. E tá tudo bem. E assim, tá tudo bem mesmo. Não, e hoje tá tudo bem muita coisa, né? Sim, sim. E ok, né? Não tem julgamento aqui. Não, mas não. Hoje abriu-se o leque. Sim. Né? De uma forma muito natural. E trazendo pro envelhecer, né? Trazendo para esse caminho aí, para amadurecimento mesmo. Eu, como companheira terapeuta, e assim, eu tive muitos pacientes com 85, 87, 88. Eu levava cantada, e eu levei cantada de 100% deles. Você sabe que é uma coisa, eu, mulher, quando eu me formei muito jovem, eu me formei com 23 anos. Abri meu escritório com 23 anos sozinha. Então eu enfrentei uma gama de atos machistas que não dá para descrever. Mas eu sempre fui muito fechada. Nunca sorria, nunca apertava a mão, não dava beijo. Por quê? Porque eu já sabia que qualquer abertura era um motivo. Isso não me fez passar 100% sem tomar algumas cantadas. E assim, algumas cantadas que às vezes eu lembro e eu falo, gente, de onde que tirou isso? Assim, que vinha buscar de helicóptero, que ia me bancar, que ia me levar para a ilha, porque eram homens milionários que eu acho que nunca tinham recebido um não. E a pessoa não se conformava. E aquilo ia crescendo, né? Mas eu era muito jovem, então tudo bem. Só que isso não parou enquanto eu estava sendo jovem. Eu amadureci e não faz muito tempo eu recebi a proposta seguinte: se você fizer tudo o que eu quiser, eu banco você,
pro resto da vida. Tem que ser boazinha. Eu falei, mas eu não obedecia nem meu pai. Você acha que eu vou obedecer um homem? Você tá louco? Ele falou, não, então você não entende. Eu falei, não, eu entendo perfeitamente. Quem não entende é você, que eu sou uma mulher que já tenho uma estabilidade emocional, financeira, e que não vou me sujeitar. Se eu não me sujeitei com 25, não vai ser agora que eu vou me sujeitar. Mas, Raquel, hoje é tão complicado. Sabe por que é complicado? Hoje, eu acho que sempre, né? A gente teve todos os tipos de relações. Então, nós tivemos relações por afeto, nós tivemos relações por interesse, né? Nós tivemos e temos. Sim, sim. Então, tem de tudo. Tem de tudo. E tem pessoas que tentam conquistar de tudo, comprar de tudo, aproveitar de tudo, se autoafirmar. Então, tem o que quer e o que aceita. Sim, né? sem dúvida. Então, são os Sugar's Daddy e as Sugar's Baby, né, de hoje. Então, assim, que na minha época tinha outro nome, mas sabe, isso mudou. Uma coisa que é interessante. Em alguma fase da vida, muitas pessoas, por um período muito curto, muito sutil ou não, elas tentam se autoafirmar. E olha para você ver como é interessante o que acontece com a sociedade. Todo mundo, né? A gente vive em sociedade. Né? Então, dependendo daquele momento que a pessoa se encontra, ou homem ou mulher, ele é julgado pela família, julgado pelos amigos. Né? Então, você passa por aquele momento de autoafirmação e vai que você encontra algo que é sério depois. Ninguém que conviveu ali com você vai achar que aquela ou aquele é sério, porque você já fez isso, já fez aquilo outro, já fez aquilo outro. E aí, você acaba não tendo direito de reconstruir a sua vida ou de ser feliz. E eu vou dizer para vocês, familiares, filhos, amigos, são egoístas. São egoístas. Né? Então, você pode ser feliz, mas não mais que eles. É verdade. É verdade, claro. Verdade. É uma relação muito esquisita. Então, assim, todo mundo tem telhado de vidro. Né? Sim. Todo mundo já patinou de alguma forma. E se você tiver encontrado um relacionamento que vale a pena, olhe para você. Sim. Se dê o direito de ser feliz. Porque, Raquel, assim, eu acho que ser feliz com alguém é uma escolha, ser feliz sozinho também é uma escolha. Mas se você encontrou alguém que vale a pena, se você encontrou alguém bacana, que você acha que vai viver ali com você para a sua vida, criar uma história, não importa a idade que você tenha. O amor acontece aos 20, aos 30, aos 60, aos 70 e aos 80, não importa. Né? Sim, Se dê a chance de ser feliz, não deixe que o egoísmo das pessoas tire o seu direito de ser feliz, tanto homem quanto a mulher. Né? Então, aproveitar essa liberdade para você ser feliz sozinho, para você ser feliz com filho ou sem filho, para você ser feliz com um companheiro ou uma companheira, para você ser feliz da forma que você quiser. Hoje, eu acho que essa liberdade que foi dada, ela pode ser aproveitada e bem aproveitada, porque não tem nada a ver com libertinagem, com interesse só, interesse financeiro. Você pode ter um amor, sim, né? Então, use do seu bom senso, mas não deixe que as pessoas destruam o seu sonho. Porque é possível ser feliz em qualquer idade. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, inclusive, tem outro problema. É lógico, né? As pessoas aceitam muito mais um homem com uma mulher jovem do que o contrário. Uma mulher mais madura com um homem mais jovem. Eu acho que hoje tem mais. Menos ainda, né? Menos mulheres mais velhas com homens jovens. Mas eu vejo relações hoje de mulheres mais velhas com homens mais novos que dão super certo. Como eu vejo relações de homens mais velhos com mulheres mais novas que dão super certo também. Sim. Mas
tem o julgamento da sociedade. Tem, sempre. Acabou. Sempre. Tem Mas sempre. o que a pessoa tem que entender é que não interessa o que você faça. Vão falar de você. Então, a opinião dos outros não deve importar. Se a pessoa fala, se deixa de falar, sabe, é uma coisa, na minha opinião, às vezes as pessoas falam pra mim, mas você não pensa no que os outros... Eu vou pensar o quê? Eu não tenho nem tempo de ficar pensando no que os outros pensam de mim. E outra coisa, eu vou evitar que alguém me critique? Nunca. Mesmo porque você não tem o controle. Porque eu não tenho esse controle. Exatamente. Certo? Então, assim, o que a pessoa pensa, fala ou acha, é problema dela. Eu, estando bem com a minha consciência, Sim. que eu acho que é isso que é importante. Né? Quando a gente, por exemplo, eu tenho algumas amigas e conhecidas em especial, que são, já estão aí com seus 50, beirando 60 algumas, que elas se desesperam, então fazem muita plástica, e a gente vê alguns artistas deformados em razão disso, Sim. né? Depois se vestem. Outro dia eu estava vendo uma postagem de uma pessoa que eu conheço, e foi até engraçado, porque eu tinha uma amiga perto de mim, ela falou, que é isso? Eu falei, é a síndrome de Paquita. Então, uma mulher que não foi Paquita quando devia ser, e hoje está com quase 60 anos e se veste como uma Paquita. Eu não tenho nada contra, mas eu acho que é uma coisa que não combina muito com determinada idade. Não é que não pode usar. Ah, você não é mulher com 60 anos, não pode usar mini saia? Pode. Mas tem coisa que eu acho que não cabe muito assim. E não é que eu sou preconceituosa, eu só acho que não precisa. É diferente, por exemplo, uma menina de 15, 16 anos usar um shorts curto, porque o corpo dela, ela ainda não está totalmente maduro, então ela não chama tanta atenção. Agora, uma mulher de 60 anos usar um short super curto, precisa? Aí é uma pergunta. Ela precisa fazer isso para se autoafirmar? Para dizer que ela ainda é uma mulher atraente, mas a gente pode ser atraente de outra maneira. Quando eu nunca vou esquecer, eu tinha 14 anos, eu tive um professor de linguística, e ele falou assim, sabe qual é o problema das meninas da idade de vocês? Para todas as meninas. É que vocês não sabem ser sensual. Porque vocês mostram. A mulher madura insinua. Isso ficou para minha mente e eu levei isso pro... Eu nunca fui uma mulher que gostei de expor muito o meu corpo. É meu. Eu sou mais retraída. Sempre fui. E é isso. E às vezes era engraçado porque eu tava com um decote maior ou uma saia com uma fenda maior e eu chamava muito mais atenção do que uma mulher que mostrava tudo. Você está trazendo isso e hoje a gente está na era do nudes, né? Mas a relação do jovem com a nudez é muito diferente, né? Mas ainda tem um significado isso. Eu atendo muita gente, né? Eu atendo pessoas de todas as idades. Isso que você está trazendo é muito verdade. É muito diferente você mostrar do que você insinuar. Sim. Muito diferente. E aí fica a dica, né? Fica a dica que existe a magia. Eu acho que independente... A sedução ela não foi apagada do mundo. Ela só está esquecida, eu acho. Eu acho que independente da idade Sim. E da fase que você está, Sim. Precisa existir a magia. Né? A magia, o mistério, a sedução, aquilo que provoca, aquilo que você imagina. Sim. Isso é muito bacana. Isso é mágico. Sim. E você tem a oportunidade de construir tão mais legal essas coisas. Porque hoje as pessoas estão passando... E não é só jovem, não. As mulheres, em especial as mulheres mais velhas, eu vejo muitas... Elas encurtam as relações de uma maneira que você fala, mas e o encanto? É o construir, né? É o construir que é gostoso. E é isso que eu falo, né? Eu acho que
essas pessoas que são mais maduras, elas sabem construir. Sim. Elas sabem construir. E não adianta querer pular etapa, porque eu acho que falta, né? Eu acho que falta. E é tão gostoso quando você percebe, né, que é o namorar, que é a descoberta, que é o conhecer, que é o esperar, né, que é o coração bater mais forte. E acho que não é uma questão de romantismo só, não é uma questão de ser poético só. Eu acho que é o que desperta. Então, é o que a gente traz aqui, né, desse envelhecimento feminino, mas eu acho que, sobretudo, não é o envelhecimento, é o amadurecimento. É o saber fazer, é o saber conduzir. É isso. Mas eu acho, Daisy, que tem gente que passa pela vida e não amadurece. Também acho, também acho. Né? Há pessoas que envelhece e não amadurece. Envelhece, não, que são coisas diferentes. Sim. São coisas. Você pode pegar hoje um jovem que é extremamente maduro. Sim, sim. Né? Eu tenho, e de verdade, assim, eu conheço muitos jovens, que são novos, assim, 30 são novos, né? Sim. Quase 30, quase 40, que a gente está falando hoje, você tem, eu acho que a era da jovialidade, ela esticou bastante, sim, né? E você pega pessoas novas que são extremamente maduras. E você pega pessoas mais velhas que você fala, meu Deus do céu, o bom senso tá quicando ali na frente, né? Mas sim, não anda junto. Sim. E aí é o que eu falo. A gente volta no começo da conversa. Conscientização. Eu acabei de atender uma paciente minha antes de vir para cá e eu disse, quanto você mais baixa a sua impulsividade, mais cresce a sua conscientização. E é autoconhecimento, é a autovalorização, é a autoestima, né? Essa autoconfiança. E aí não dá para ser impulsivo, porque são coisas que se chocam. Né? Se você não mensura risco, se você não mensura o que você pode ser prejudicado, você dança mesmo. E dança em todos os aspectos. Sim. Né? Não num só. Eu acho que também existe uma situação, né, que a mulher mais madura, às vezes ela, para se afirmar ou se autoafirmar, ela se compara, né? Ela quer competir com uma menina de 20 anos. Gente, a pessoa que tem 50 já teve 20, já passou pela idade, já foi. Agora ela tem 50, ela tem que viver com os 50. Ela não pode ter 50 querendo viver com 20. Não vai dar certo. Ela vai se magoar. Né? Porque, assim, eu acho que quem faz isso geralmente foi uma pessoa que teve algum problema na sua juventude, e a gente estava até conversando sobre os jovens, às vezes, não viverem, e aí eles querem viver com 50 anos. Só que não dá mais para viver com 50 o que você deveria ter vivido com 20. Não cabe, não encaixa. E não é que você não possa fazer as mesmas coisas, mas você tem que fazer de outra maneira. Não da maneira que faz um jovem de 20, de 30. Porque não tem. Eu sei porque eu dou aula. Eu convivo com jovens de 20, 18, 30. O perfil, eles conversam às vezes comigo e aí eles falam, mas a senhora acha que a gente deveria fazer o quê? Mas eu não sou conselheira. Eu posso até falar, bom, eu acho que podia ser assim, mas a gente percebe que eles são muito imaturos, assim, a relação deles com eles mesmos é muito estranha, né? Eu tenho uma aula que eu dou as principais perguntas de coaching, de desenvolvimento. E eu falo, eu quero que vocês se autodescrevam. Meu Deus do céu. Sai tudo, menos uma autodescrição. Mas se eu fizer isso, não é típico deles. Eu garanto que se eu fizer isso numa turma da idade, na melhor idade, muitos também não vão conseguir responder. Porque às vezes a pessoa não se conhece. É verdade.
né? Eu acho que o primeiro passo para o amadurecimento é o autoconhecimento. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, quer ver uma outra coisa? Isso a gente discutiu antes da entrevista, e até você falou, surgiu a ideia e tal, né? Do tema. Eu tinha a Gabi com 15 anos, que é a minha mais velha, e eu tinha 37. E eu fui comprar uma roupa para ela, porque ela ia numa festa de 15 anos. E aí nós vimos o vestido e tal. Aí a mulher da loja disse assim: e você, mãe, com esse corpo lindo e tal, vai ver que vestido para você? Eu falei, um vestido discreto. Ela, discreto, mãe, com esse corpão? Eu falei, então, agora é hora dela brilhar. Eu já brilhei um dia. É você ceder, né, o espaço Sim. e ter o bom senso e ver que não é o seu momento de brilhar daquela forma. É o que a Raquel está trazendo. Sim. Você vai brilhar de uma outra forma, porque cada idade tem o seu brilho, cada idade tem a sua beleza, o seu charme. Podem ter certeza disso, né? Claro, Cada claro. idade tem Uma a sua menina de 20 marca. anos não vai ter toda essa maturidade que uma mulher de 5, porque ela sabe lidar com as coisas, ela já tem um gingado diferente. E eu volto a dizer, não é que a de 20 não possa fazer o que faz a 50 e vice-versa. Não, mas o modo de se fazer isso é que é diferente. Mas foi o que a gente estava discutindo. A mulher, ela cobra em qualquer idade, a mulher cobra da outra. Sim. Porque existe uma competitividade absurda. Sim. Porque a minha perna é mais dura que a sua, o meu bumbum é mais empinado que o seu, e nossa, onde você vai que você tá com barriga, você não se cuida. E é o que eu digo. As mulheres, principalmente, precisam aprender a se arrumar, a se enfeitar para elas mesmas. Muitas mulheres se arrumam para outras mulheres. Sim. E eu digo isso, você precisa se superar, ser melhor a cada dia para você mesma e não para outra, né? E existe muito isso, muito. Gente, dá para ser feliz quando você olha para você. E deixa o outro viver do jeito que ela quiser, do jeito que ele quiser. É o julgamento, exatamente, é o julgamento. Você olha o telhado do outro, o jardim do outro, a grama do outro. É o que eu falo, é fácil sentar e falar do outro, né? Então olha para você, olha o que você pode fazer, o que você pode, onde você pode se superar, onde você pode melhorar, onde você pode estar mais em paz com você mesmo. Né? E tem uma pergunta que eu aprendi, que depois dela eu descobri a América. Para quem? Sim. Para quem? Sim. Então tá bom. Nossa, essa barriga, essa perna, não sei o que. Não, tá muito ruim. Tá ruim para quem? Se tá ruim para você, é uma coisa. Exatamente. Mas não porque tá ruim para alguém. Não. E outra coisa que é muito bacana de falar é sobre a relação sexual. Né? A relação sexual, ela não é sobre um corpo. Relação sexual, gente, é tudo igual. Tudo igual. Ela começa igual e ela termina igual, né? Teoricamente. Tudo igual. O que faz ser diferente? É o jeito, o cheiro, o toque, o gesto, o olhar, a forma. Não é o corpo, não é a carne, não é se é mais bonitinho, se é mais empinadinho, se é mais... Não é isso que faz. Sim. Não é isso que conquista, não é isso. Então, o que pode ser é assim, né? O homem, por exemplo, quando ele se incomoda, e eu vejo muitos homens relatarem isso, a gente não liga para celulite, a gente não liga para isso, a gente não liga... Mas por que quando ele sai com uma mulher que tem tudo em cima, ele tem que postar? Porque se ele não postar, não valeu a pena. Eu falo, gente, se você conquista uma mulher que muitos não conseguiram, e ninguém vai descobrir, que graça tem? Mas não tem troféu, né? Não é sobre ser troféu. Não deveria, né? Mas tem. Não, tem muito mesmo. Tem de tudo. Sim, mas tem, infelizmente,
A gente percebe o ser humano e, olha, às vezes eu sinto muito isso. Por causa da minha profissão, eu sempre me arrumo. Mas às vezes eu tô mais arrumado ou com uma roupa diferente. Invariavelmente, eu escuto de algumas mulheres: ah, você deve estar apaixonada, né? Ah, você deve estar assim, né? Você deve estar assada. Eu falo: não, é pra mim. Tô arrumando assim porque eu gosto de estar assim. Eu tô apaixonada por mim. Mas por que eu tenho que me arrumar para agradar alguém? Mas você vê, de novo, o estereótipo, Sim, né? sim. De novo, é aquela história de que você não pode fazer as coisas por você. Sim, sim. Né? Então, é o se amar, né? A autoestima. Sim. Então, você vê, por exemplo, as mulheres, antigamente, elas não podiam se maquiar, não podiam passar batom, não podiam. As mulheres não tinham direito nem de estudar, Sim. não é? É. Então, é assim, você se arrumou? Ah, tem alguém. Quem é? Né? Era Você tem bem alguém. assim. Você tá paquerando quem? Você tá saindo com alguém? Você tá procurando o quê? Não tô procurando nada. Mas Né? é que o ser humano não se conforma. Não, e você quer um prazer maior do que você gostar do que você vê no espelho. Sim, sim, sim. Eu falo para as pessoas, eu falo, e olha que curioso isso, né? A gente está falando de imagem. Eu não estou falando de imagem. Eu não estou falando só de imagem. Né? E eu pergunto isso para meus pacientes. Quando vocês se olham no espelho, o que é que vocês veem? Ah, eu vejo que eu tô assim, eu vejo que eu tô assado, eu vejo que eu preciso fazer a barba, que não tinha um pelo... O que mais que você vê? Como é você por dentro? Você vê a sua felicidade? Você vê se você está satisfeito com você mesmo? Você percebe aquela atitude que você fez? Você se olha no espelho? O que você acha que você precisa melhorar? Do que é que você sente orgulho quando você se olha no espelho? As pessoas ficam perdidas. Elas não estão acostumadas a se olhar. Você sente orgulho de quem você vê no espelho? Você foi bacana hoje? Você se sente envelhecido? Você se sente abandonado? Cadê sua alegria? Você vê sua alegria no espelho? Olha como é difícil. Mas sabe o que acontece? O que eu vejo no escritório, por exemplo, as relações, tem muita relação tóxica, né? Então, essas relações tóxicas, elas destroem a autoestima, principalmente da mulher. Porque é a maior vítima das relações tóxicas. Então, o que acontece? Ela já não se enxerga mais. Então, para ela conseguir voltar a se enxergar como mulher, às vezes ela morre e ela não consegue fazer isso. É verdade. Porque o dano, por isso que eu digo que quando a gente tem uma violência psicológica, ela é tão mais devastadora do que a física. Não é, mas então quer apanhar tudo bem? Não, eu não estou falando isso. Nada é bem. Mas a psicológica, primeiro porque ninguém vê. E segundo, que o estrago que faz nessa mulher, eu posso dizer que eu raramente vi uma mulher se reerguer e conseguir viver a vida sem muitas restrições. É muito difícil, até porque eu coloquei aqui outro dia, a violência física, ela é a 8ª etapa de uma relação tóxica. Sim, sim. E você, às vezes, e a gente tem um outro olhar, né, Raquel, por conta da nossa área, às vezes uma frase que a gente escuta desce torta, você fala, meu Deus do céu, essa mulher vive uma relação tóxica. Sem falar que a gente tem aqui um combinado de fazer um bate-papo sobre o narcisismo. Sim, né? sim. E eu falo que sobre o narcisista, você não luta, você se afasta. Sim, sem dúvida nenhuma. Você se afasta, você se preserva. Você não peita, você não desafia, você não fica, você se afasta. Né? E a relação tóxica, ela é exatamente isso.
Você ser desvalorizada ou ser desvalorizado já é uma relação tóxica. Você menosprezar o outro já é uma relação tóxica. Né? E tem muitas pessoas que se sujeitam porque elas compram a toxicidade do outro como verdade. E isso, não estou falando só de companheiros, de relações afetivas, né? Mas eu estou falando de filhos com pais, eu estou falando de pais com filhos, eu estou falando de enteados, eu estou falando de companheiros, eu estou falando de amigos. Sim. Né? Porque relação tóxica é qualquer relação. Eu só acho que algumas pessoas que vivem essa relação e que às vezes elas têm até consciência, né, se elas conseguem perceber, e elas saem dessa relação, depois ela segue a vida, mas, por exemplo, você falou uma frase, se essa frase for de novo, mesmo numa brincadeira, repetida por alguém, essa pessoa que sofreu essa relação tóxica, ela vai se encolher. Você quer ver uma coisa? Eu tive uma adolescente que tinha uma relação muito tóxica com a mãe. A mãe tinha uma relação muito tóxica com ela. E ela arrumou um namorado. A menina arrumou um namorado. E ela me ligou e disse assim, Daisy, e ela estava muito feliz com o namorado. E ela me ligou e falou assim, Daisy, você pode me atender? Não era dia dela, né, da sessão dela e tal. Eu falei, posso te atender. Ela abriu o vídeo, ela disse, terminei com meu namorado. Eu falei, por quê? Ele me disse uma frase que a minha mãe me diz. Eu falei, que bom que você terminou. Porque eu já tinha, em um mês, eu já tinha descido torto para mim, algumas coisas. Ela falou, mas eu vi a minha mãe, eu saí da lanchonete, não fiquei nem mais um minuto. Eu falei, que bom. Porque você, às vezes, inconsciente, você repete o modelo, né? Muitas vezes. Repete o modelo. Muitas vezes você repete o padrão. Muitas vezes. Sim. E aí só com autoconhecimento mesmo, muita terapia para você conseguir ressignificar. Sim. Mas eu achei incrível o que ela fez. Ela disse, eu vi a minha mãe. Sim, eu acho que, essas questões são questões muito complicadas, né? Eu vi mulheres no meu escritório com relação tóxica que elas perderam filho, perderam porque o juiz tirou, elas perderam dignidade, elas perderam autoestima. Você conversava com ela vivia num mundo que era dela, que ela tinha criado, porque ela não conseguia viver no mundo real. E é muito doloroso a gente ver uma pessoa chegar a esse ponto. E você percebe isso em todas as idades. Sim. Todas as idades. Eu tenho uma paciente minha que ela não conseguiu fazer nada. A mãe dela apanha com o ferro de passar roupa. E sabe o que esta mulher faz? Defende o marido. Mas por quê? Eu vou te falar. Eu tenho 100% de certeza que ela acha que ela é culpada pela atitude desse marido. Então, ele é a vítima. Sim. Porque o psicológico dessa mulher já está tão destruído sim. Que ela não se enxerga como vítima. E assim, por que eu estou colocando isso? Eu estou colocando isso porque a gente traz esse feminino mais maduro, né, falando do feminino e do amadurecer e do envelhecer. Mas você tem gerações que sofrem pela mesma coisa, né, com a mesma coisa por motivos diferentes. Então, você tem numa geração que é mais madura, aquela mulher que não tem voz. E ela foi criada e educada para aguentar tudo. Sim, não é isso? Sim. E hoje você tem relações de jovens que sofrem essa violência, né, essa toxicidade,
Mas muitas vezes ela fica porque ela também faz, porque ela também se vinga e porque um está enredado na loucura do outro. Então, você tem uma geração mais nova que passa e sofre por isso porque é igual. E você tem uma geração mais antiga que sofre porque se sujeita, né? Não tinha voz, não tinha o direito, foi educada para servir a qualquer preço e a qualquer custo. E aí do lado de cá, você tem o revide, você tem o pagar na mesma moeda, você tem o enganar, você tem a violência. Só que você se destrói da mesma forma. Sim. Né? Sim. Só que hoje você tem mais feminicídio, você tem mais tudo isso que a gente está cansada de falar. Eu não sei se tem mais. Eu acho que a gente sabe mais. Eu sempre falo isso. E assim, é muito interessante porque nessa geração que é mais antiga, eu vejo as pessoas morrerem aos poucos. Sim. Né? Então elas infartam, elas por contrariedade, por tristeza, explodir, né? Elas deprimem porque você não tem voz, você não pode expressar. Sim, sim. Né? E aí o que acontece? Aqui na outra ponta você expressa tanto que a coisa transborda do mesmo jeito, mas de uma forma muitas vezes mais violenta. Sim. Né? Aqui a morte é silenciosa e aqui a morte grita, né? Sim. Mas você tem a morte. Você sabe que eu estava vendo a Andréa Beltrão dar um depoimento dela, justamente sobre a maturidade feminina. E ela falou o seguinte: eu estava num programa de TV ou fazendo alguma coisa na TV, e chegou uma pessoa para mim e disse assim: nossa, você tá bem para a sua idade, né? Ela falou: mas o que a minha idade tem a ver com isso? E aí a pessoa disse: não, é porque você já não é jovem, né? Então você tá bem para a sua idade. Ela falou: mas o que isso tem a ver com qualquer relação aqui? E aí eu fiquei me perguntando, de verdade, as pessoas, né, até o teu entorno, muito mais o teu entorno, mas as relações profissionais, as relações sociais, as pessoas têm uma necessidade muito grande de dizer: você está bem para a sua idade. Mas o que a minha idade interfere na minha atividade intelectual, no meu comprometimento social, no meu comprometimento profissional? Por que alguém tem que dizer: você está bem para a sua idade? Ué, bem ou mal como? É aquela coisa, mas você está bem para quem? Não é? É o que você falou. Sim, porque às vezes eu escuto: ah, mas, nossa, eu pensei que você fosse mais... Outro dia eu escutei: ah, você tem o quê? Uns 5 anos de formada? Eu falei: numa perna, na outra, num braço, no outro, e vai só voltar ainda. Não é possível. Eu falei: o que você quer dizer com isso? É como se fosse parâmetro, né? Eu escuto isso direto. Nossa, você tá super bem, né? Nossa, você tem uma filha de 30? Começou cedo, hein? Eu escuto isso, né? Sim. Tá bom. Sim. Né? Qual é o significado disso? E aí, assim, uma questão de afetar, né? É o afeto. Então, o que é afeto? Afeto é aquilo que te afeta. Sim. Né? Sim. Então, assim, nossa... E assim, eu não tenho o menor problema em falar: pô, Deise, 52 anos? Eu falo: 52. Pô, tenho o maior orgulho de ter 52. Sei lá se eu pareço, se eu não pareço, pra mim não importa. Então. Eu tô feliz assim, né? E não trocaria. Tô super bem. A gente tava falando isso agora, né? Sim. Pô, e aí, tingir o cabelo, não tingir o cabelo e tal, não sei o quê. Eu fui fazer luz no meu cabelo, eu falei pra moça, eu falei: ó, faz daqui pra baixo. Ela falou: você não quer fazer daqui pra cima? Eu falei: não, eu quero fazer daqui pra baixo. Ei, tem meia dúzia de branco aqui que tá lindo, entendeu? Tá tudo certo. Então a Deise tem uma relação melhor com o cabelo branco do que eu. Eu não assumo os meus brancos, até porque eu já estaria de cabelo todinho, minha cabeça estaria todinha branca. E é uma coisa que me incomoda, sempre me incomodou, os cabelos brancos.
E não é porque assim, eu acho que tem mulher que fica super bem, tá tudo ok. Eu não gosto. Isso é meu. Eu nunca gostei. Eu não sei por quê. Não sei, pra mim não agrada. Mas tá tudo bem. Então, mas é a mesma coisa do cabelo, né? Ah, eu ouvi a minha vida inteira. Depois dos 50, dos 40 anos, nada de cabelo comprido. Aí, né? E outro dia eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu já tinha que ter cortado este cabelo, né? Porque se depois dos 35 eu não pode ter cabelo comprido, o meu cabelo tinha que estar, né? Gente, por quê? Mas eu lembro de ouvir muitas vezes as pessoas dizerem: é ridículo uma mulher de 40 anos com cabelão. E o pior é que eu já me lembro de também ter julgado. De tanto ouvir, você repõe esse patamar, esse paradigma, e você olha para a pessoa realmente. Nossa, com essa idade, com esse cabelo comprido. Hoje, eu fico pensando, gente, que mentalidade que eu tive. Mas nós somos produtos da sociedade. É, porque, pra mim, hoje, se quer ter cabelo curto, comprido, se quer, sabe? Eu não me incomodo, mas eu lembro de dizer, é verdade, né? Destoa. E é aquela coisa, mas homem de cabelo comprido, beleza. De cabelo branco, beleza. Aí é charmoso. A mulher é velha. Cara, eu não me conformo. Mas eu adoro. É charmoso mesmo. Eu também acho. Não é charmoso? É, mas por que na mulher não é mulher... charmoso? Ah, é sim, não. Não. Tem meia dúvida. Aquela mulher que tem o cabelo todo branco, Raquel, a imensa maioria das pessoas não gosta. Eu vou falar. Outro dia eu pesquisei mulheres de cabelo branco. Vou falar de verdade. Pô, tem uma mulher mais linda que a outra de cabelo branco. Que coisa linda, de verdade, assim. Pô, e você vê as fotos das mulheres, pô, a autoestima que elas transbordam na foto. E é isso. E tá tudo bem. E branco tá tudo bem. E loiro tá tudo bem. E preto tá tudo bem. E comprido e curto tá tudo bem. Né? E tá tudo bem pra quem? Pra quem usa. Não é? Tá tudo certo. Sim. A gente não pode seguir esses estereótipos, né? Não pode isso, não pode aquilo. Ah, mas uma mulher de 60 anos não pode usar biquíni. Mas não pode usar biquíni por quê? Né? Pra quem? Então, qual é o problema? Ah, mas tem que ter um corpo assim. Bom, então ninguém pode ir na praia. Me perdoem, porque assim, eu vou à praia e eu vejo umas coisas que eu falo santo Deus. E não é pela idade. Eu acho que uma pessoa que não precisa ter um corpo de Miss, não é isso. Mas uma pessoa que está muito acima do peso, ela pode ir à praia, ela pode usar até um biquíni, mas vamos combinar que tem a sua medida. Mas, Raquel, pra quem? Então, mas assim, eu acho que tem coisa. E se ela estiver bem com ela? Sim, mas assim, eu acho que eu não critico essa mulher. Eu só acho que ela, às vezes, ela faz isso para agredir. Tem pessoas que fazem para chocar. E aí não é legal. Só que aí você quer ver uma coisa? Aí a gente pode abrir esse leque para um montão de assunto. Sim. Né? Sim. Porque, assim, tem pessoas que fazem as coisas para chocar de todas as formas. A ideia é chocar. Não é se assumir, não é se vestir, não é usar, não. Ela tem o objetivo de chocar. Então ela vai chocar, é esse o objetivo dela. Mas tem pessoas que estão ali para aproveitar, para curtir, para viver, e tá tudo bem. Sim. Só que você percebe isso no ar. Né? Porque a pessoa que faz para chocar, ou a pessoa que faz para chamar atenção, ela tá fazendo alguma coisa aqui porque ela faz assim, ó. Para ver se tem alguém olhando, né? Porque você só dá o show se tem plateia. Sim. Não é verdade? Mas essas pessoas têm que estar preparadas para ouvir a opinião alheia também. Porque não é genuíno. Agora, você percebe numa pessoa uma atitude que ela tem que é genuína. Você percebe. É o que eu falo. Ninguém engana todo mundo o tempo todo. A máscara cai uma hora.
É Tem que lógico, cair. chega uma hora que você derrapa, Sim. querendo ou não, Sim. porque não dá, você não é montado 100% do tempo, não é? Não. E assim, você pega nos detalhes. Sempre. Sempre. É tudo muito sutil. É Sim, muito sim. sutil. Você pega ali numa nuance, num segundo você pega, não é? É verdade. Você sabe que outro dia eu ouvi o Karnal falando, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: só me afeta o que eu deixo que me afete. Porque o aluno, outro dia, ele estava contando, virou para mim, estava com raiva de mim e disse assim: sai daqui, seu careca. Como se. Eu sou o quê? Ele falou: careca. Isso me afeta onde? Em nada. E ele tem razão. Né? É a mesma coisa que alguém chegar para mim e falar assim: nossa, você é uma loura burra. Eu sou loura. Agora, se eu sou burro ou não, a pessoa vai ter que provar. Certo? Agora, a pessoa chegar para você e falar assim: nossa, você se veste com muita arrogância. Eu já escutei isso. Você se veste com arrogância. Aí eu falei para a pessoa: aham. Sabe, na verdade, o que eu disse? Falei, então, tem uns que gostam de seda, que aí, já que me chamou de arrogante, vai escutar, né? E outros que gostam de chita, que é um tipo de tecido muito barato. Cabe a cada um aquilo que lhe satisfaz. E assim, quando eu escutei isso, eu tinha 25 anos. Então, essa coisa, né, de você estar sempre sendo julgada, e esse julgamento, eu acho que ele judia muito da mulher madura quando ela está envelhecendo, né? Porque é diferente. Não é que ela lida, eu acho que até melhor do que uma jovem, na maioria das vezes. Se ela tiver autoconhecimento, se ela for uma mulher madura, ela lida melhor com isso. Olha, é tão complicado. Por que eu acho que é complicado? Porque o envelhecer, ele está estreitamente ligado com a inutilidade. Sim, A sim. pessoa não se acha mais útil. Então, por exemplo, às vezes eu escuto isso da minha mãe. Falo, mãe, deixa eu te ajudar, eu faço tal. Você acha que eu não sirvo mais para nada? Eu falo, mãe, você serve para um monte de coisa, amor. Deixa eu só te ajudar. Por exemplo, hoje eu tô aqui e ela tá com as minhas filhas. E eu falo isso para ela. Antes de sair para vir para cá, eu falei para ela, eu falei, mãe, eu só posso te agradecer de você estar aqui com as meninas. Aí ela falou assim, mas você já foi pra rádio muitas vezes e as meninas ficaram aqui sozinhas. Eu falei, mas eu vou muito mais tranquila porque você tá aqui. Claro, exatamente. Poxa, é tão legal, sabe? E ela tá em casa comigo desde sexta-feira. E eu falo, mãe, é tão bom você estar aqui, sabe? Então, eu acho que é muito importante nessa fase o acolhimento também. Sim. A pessoa se sentir útil, porque tem essa. Eu acho que independente de maturidade ou não, existe um tabu nesse envelhecer. Não, tem muitos tabus. Sabe? Essa coisa que você não tem mais. O que eu estava falando aqui, eles acham que você não tem mais o direito a ser feliz, que você não tem o direito mais a encontrar uma pessoa legal. Mas você vai sair para dançar? Pô, tem um monte de baile de terceira idade. Sim. Aliás, eles e dão um show em um qualquer outra idade. Verdade, um show. Então, assim, mas ainda tem, infelizmente mesmo, ainda tem esse desdém. Mas eu acho que Santos é um lugar que a terceira idade, ela tem muita força. Tem mesmo. Porque eles aproveitam muito. É verdade, tem mesmo. Eles, assim, eu percebo que eles têm uma autoestima melhor. Eu não sei se é porque a praia, eles lidam melhor com o corpo, eles se conversam, eles são muito ativos. Então, eu acho que a cidade, ela propicia para essa terceira idade, para as pessoas acima dos 60 anos, um perfil melhor. Porque você sai daqui e vai para o interior de São Paulo, numa cidade muito pequena, você vê a situação da inutilidade muito mais presente. E você vê vícios. Alcoolismo, vício em jogos. Sim.
Você vê muito na terceira idade também. Sim. E aí você vê abandono, você vê uma série de outras coisas. Mas Maus é que tratos, assim, vê muita coisa, né, Raquel? eu vou colocar um parênteses aqui. Por que muitas famílias abandonam os jovens da terceira idade? Porque quando eles tinham que exercer a sua função na família, eles eram ausentes. Então, por exemplo, eu vejo muita relação de pai e filho que diz, não, ele nunca cuidou de mim, eu também não vou cuidar dele. E você sabe que tem uma decisão judicial. Por quê? Porque judicialmente, pela relação de parentesco, você é obrigado a pelo menos contribuir econômica com uma pensão se esse pai, esse avô, não tem condições de se sustentar. Mas eu vi uma decisão judicial que o pai foi ausente, que o pai judiava psicologicamente, que o pai era uma pessoa tóxica e o juiz permitiu que essa filha não fosse obrigada a conviver com esse pai. Olha, Raquel, deixa eu te perguntar uma coisa, eu acho super legal a gente trazer isso. Eu levei minha mãe na neuro, né? E ela falou assim, Daisy, e a gente conversando, ela falou, que legal que você é companheira terapeuta, que você tem um projeto com a terceira idade e tal, e a gente começou a conversar. Ela falou, Daisy, muitos filhos podem ser julgados criminalmente por abandono de incapaz. De incapaz. Eu queria que você trouxesse um pouco disso, a gente falando de envelhecimento e tal. Então, o incapaz ou vulnerável, né, que é o caso do idoso muitas vezes, então se ele está numa situação de vulnerabilidade e ele não tem condições de se sustentar, se ele for à justiça, essa justiça muito provavelmente vai obrigar esse filho, esse neto, esse parente mais próximo a cuidar desse idoso. E eu acho que não só de sustentar, de se sustentar, mas eu acho, por exemplo, responsabilidade tem uma criminal. doença, não pode ficar sozinho, não é, Raquel? Isso é crime também, não é? Também. Do mesmo jeito que a menininha de 6 anos, porque ficou só e provavelmente foi buscar o pai e acabou caindo e morrendo, né, aqui na Praia Grande, se esse idoso cai, tá sozinho, se machuca ou morre em razão da queda, esse filho pode ser processado criminalmente por abandono. É verdade, não é isso? É verdade. E eu acho que é muito legal a gente trazer isso aqui. A pessoa tem que entender que existe a obrigação pelo parentesco. Então, o parentesco obriga você a cuidar desse idoso se não tem mais ninguém para cuidar. Certo? Com restrições. Se o pai era um abusador, ele não vai obrigar essa filha a ficar com esse pai, a cuidar desse pai, sequer a sustentar esse pai. Porque esse algoz dela, ela não é obrigada. Por quê? Porque o dano que vai causar nessa mulher é 10 vezes pior do que o abandono. Porque antes do abandono veio uma lesão que é irreversível. Sim. Nossa, sequelas. Certo? Então, isso a gente precisa também colocar, porque eu vejo muito idoso, e o idoso tem muita força. Eu acho engraçado que às vezes a pessoa tá lá, joga tamboré o dia inteiro, certo? Vai pra dança, né? Só que ele não pode pegar fila. Eu costumo dizer que o nosso país, eu vou falar aqui, é das minorias. Então, quem tá na idade produtiva, não tem nenhum tipo de problema, e é homem, e agora eu vou dizer, eles não têm direito nenhum, eles só têm dever. Então, isso é muito complicado para a sociedade brasileira. Eu acho que a gente, para tentar compensar algumas coisas, você judia de uma faixa etária gravemente, e aí você tenta amenizar sendo mais bonzinho, né, com outra faixa etária. Vocês sabem que eu vou falar até isso aqui, porque eu até postei isso nas minhas redes sociais. Existe um projeto de lei no Senado para tornar crime sexual o olhar invasivo.
Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Como que a gente condena alguém por um olhar? Como é que vai fazer prova disso? O que é olhar invasivo? Primeiro, tipo penal. Eu não consigo descrever objetivamente. Então, olha o absurdo. Então, é por isso que eu falo, os exageros fazem com que a questão principal vá para o espaço. Se perca. Porque não tem O que é cabimento. um olhar invasivo para você? É o mesmo do que é para mim? Não, nunca vai ser. Nunca. E outra, eu não posso olhar mais para a pessoa, porque se a outra pessoa falou, olha, você tá me olhando de forma assim, hein? Essa pessoa pode ser condenada? Mas eu posso te dizer uma coisa? Eu, como psicóloga escolar, trabalho isso todos os dias. Todos os dias. Desde ele me olhou. Que bom! Eu falo para algumas alunas, que bom que ele olhou, que ele elogiou, né? Porque se ele tivesse chamado de baranga, você não ia gostar. Ai, professora, mas não é assim. Mas, tem que me respeitar. Mas sabe o que eu disse? Eu falei, eu também te olharia. Ela tava com shorts curtinho, né? A blusa da escola, baby look. Linda, a menina é linda. Tia, ele me olhou. Eu também te olharia. Eu acho que ele te admirou. Olha os seus shorts como é bonito, né? Você tá... ele não pode te olhar? Hoje, esses jovens não aceitam um olhar na escola. O outro não pode olhar, que incomoda. Mas ele me olhou. E assim, aí a gente vai para um outro lugar que é da intolerância, né? Sim. E aí a gente fala da intolerância. Essa intolerância é muito dominante no mundo hoje. Sim, mas a intolerância em todas as idades. O idoso, ele é intolerante. Sim. Eu falava para minha avó morou com a gente. Eu falava assim, vó, hoje você tá mal criada, vó, não faz assim, amor. Pô, ela levantava bengala. Pra me bater, eu falei, vó, onde você vai com a bengala? Eu vou te bater, você tá falando uma coisa que eu não quero ouvir. Eu falei, vó, vamos melhorar, vó. Então, mas por que será que o idoso acha que ele tem o direito de falar o que ele quer e que não vai ter consequência? E isso a gente tem que colocar aqui também. Não é porque a pessoa tem 80... Eu já ouvi, eu tenho 80 anos, eu não vou ser preso. Eu lamento informar porque você vai ser preso. Não tem limite de idade para ir pra cadeia. Não, eles perdem o filtro. Muitos perdem o filtro. Não. Você sabe que uma vez eu estava na fila do banco quando eu estava grávida. E tinha uma senhora atrás de mim e que falou assim, eu nunca tinha pego fila preferencial. Mas aquele dia eu tinha tido um diagnóstico que eu não podia ficar em pé, que foi errado, mas tive. E eu fui para a fila. Ela virou para mim e falou assim, gravidez não é doença. Aí eu falei, não sei por que tá na fila preferencial. Eu falei, então, de idoso podia estar morto, porque também não ia ficar na fila preferencial. O que a senhora acha? Estamos igual, não estamos? Essa mulher... Escuta, tem cabimento falar uma coisa dessa para mim? Eu fiquei tão indignada que eu não tive dúvida. Lascou mão, né? Então, assim, é o que eu falo, né? Nós somos refém das nossas escolhas. Então, não é porque você é idoso e que fique bem claro. Se você ofender alguém, se você bater em alguém, se você vai responder criminalmente por isso. É mesmo, qualquer idade. Se tem 90 anos, 100 anos, se você praticar um ato criminal, tipicamente de um crime, o cara tá lá, um senhor, alguém chega, ele vai lá, empurra a pessoa baixa a cabeça e morre, ele vai responder por homicídio culposo. Não interessa a idade. Não tem limite. Nossa Constituição não impõe limite para a arte e nem podia. Porque aí você chega numa determinada, eu posso matar, roubar, sim, e não vai acontecer nada comigo? Não tem cabimento. Mas eu já escutei, depois de 70 anos, ninguém vai preso. Vai sim. Então, as pessoas precisam ter esse limite. Porque é importante a gente colocar isso. Eu vejo muita falta de informação. Mas tem mesmo. Então, as pessoas precisam aprender um pouco mais o que é verdade e o que é melhor. Você sabe, outro índice interessante da terceira idade
é onde mais circula fake news. Porque eles compartilham as fake news entre a terceira idade. Porque eles acreditam em tudo que eles leem. É verdade. Eles acreditam em tudo. Em tudo. Certo? Então, cuidado, porque se você compartilhar algo que também é criminoso, você responde como coautor. Então, isso é um recado. Para todas as salas de aulas que eu dou aula, eu falo, não compartilhem o que vocês não sabem se é verdade. Porque eu já vi gente ser chamada na delegacia por um compartilhamento. Porque é coautor de um crime. Crime digital. Crime que hoje em dia é facilmente descoberto, gente. Então, não pode. Tem que ter cuidado. Olha, é melhor nem compartilhar. Sim, eu falo, não... Na dúvida, não compartilhe. Exatamente. É um perigo o que as pessoas fazem. Então, de gente perdida, de gente que é bandido, de gente... Não compartilhe se vocês não sabem se é verdade ou não. Porque você pode ser depois chamado porque praticou um crime. Olha, e é muito importante isso, e eu vou colocar, nós temos aqui em Santos o programa da Vizinhança Solidária, né? Sim, sim. E eu sou tutora da minha rua. E eu já vi no grupo, porque eu tenho, além do grupo da minha rua, né, que eu sou tutora, eu tenho mais 2 grupos que são ligados direto, né, com o pessoal e tal, com os outros tutores. E eu já vi muitas postagens de outra cidade, de outras coisas que eles postam como se fosse aqui. E aquilo... Então, a proporção, porque o digital não tem limite, né? Não tem. Você não sabe. É a mesma coisa, por exemplo, quando eu dou palestra nas escolas sobre bullying, e aí nós falamos do bullying digital. É o pior, cyberbullying, é o pior e o mais agressivo que tem. Não é, Raquel? Eu fiz na faculdade uma palestra sobre bullying nas escolas semana passada. E disse a diferença que às vezes as pessoas diziam, hoje é tudo mimimi. Porque antigamente falava, então, você estava na escola, o cara dizia, você é magrela, você tem isso, seu cabelo é assim, e aquilo parava ali. Hoje, a criança ou adolescente, acontece isso na escola, e todo mundo compartilha nos grupos de WhatsApp, aí vai para as redes sociais, ele dorme e acorda com esse cyberbullying. Por isso que muitos se matam. E é lei a escola notificar ao conselho tutelar, porque senão ela tem um prejuízo, uma multa violenta, sim, né, Raquel? Mas e não é só denunciar, ela tem que ter uma rede de divulgação para coibir o bullying, né? E ela tem que apresentar isso. Ela tem que apresentar, ela tem que apresentar todas as provas do que ela fez, sim, né, para repreender esse ato. Sim. Isso é criminal mesmo. Sim, a escola é obrigada a notificar. Sim. E eu dou duro nisso. Eu dou duro nisso na escola. E eu já fui várias vezes ao conselho tutelar pessoalmente. E eu vou te dizer, muitos donos de escolas não querem levar para frente. Não, a maioria não quer. Não quer levar para frente. Não quer. E é obrigatório, porque você não tem outra atitude para coibir uma coisa dessas. Exatamente. Do que notificar. Pais são responsáveis, a escola é responsável, e a sociedade, isso é crime. Exatamente. A sociedade é responsável. Exatamente. Então... E o número de suicídio que tem por conta de bullying é muito alto. Bom, Deise, nós já passamos muito do horário, a gente tem que parar aqui a nossa conversa, infelizmente. E, assim, é sempre um prazer te receber aqui. Eu acho que é importante o que a gente falou, é importante a gente trazer temas que a sociedade discute muito pouco. Né? Todos os temas que nós falamos aqui deviam estar recorrentemente nas mídias, sabe? Ter espaço na televisão, no rádio, em tudo, em programas que deveriam ensinar como você se proteger de muita coisa. E que, na verdade, a gente não vê. Né? A gente vê um desperdício de tempo com coisas banais, e o que é sério, a gente não vê uma política nem pública
adequada para se falar de determinados assuntos. Bom, foi um prazer ter aqui você de novo. Eu só queria que se você tivesse que dar um recado para uma mulher madura, o que ela deve fazer na sua vida para ela viver bem? Se ame, se valorize e plante hoje o que você quer colher amanhã. Bom, gente, então, com isso, ficamos com mais um Fatos em Destaque e até semana que vem. Boa noite, Deise. Boa noite, Marcelo. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com